Sejam bem-vindos aos Fatos Curiosos. Já vamos iniciar falando de algo que todos sabem. Coelhos colocarem ovos não faz sentido biológico. É véspera de Páscoa e todos estão ansiosos pelos ovos de chocolate. A Páscoa é uma festividade religiosa cristã que celebra a ressurreição de Jesus, que teria ocorrido 3 dias após sua morte por crucificação. É a mais antiga festa cristã e é uma festa móvel calculada pelas luas. A data da Páscoa também influencia as demais datas das festas cristãs, que também são móveis no calendário, como o Carnaval. A Páscoa é celebrada por quase todas as vertentes do cristianismo, com algumas variações. Por exemplo, para os ortodoxos que usam o calendário juliano, ela ocorre em épocas diferentes. Curiosamente, apesar de não serem cristãos, os judeus também celebram a Páscoa. Na verdade, a Pesach, que ocorre na mesma época, tem o mesmo nome em alguns idiomas. Para os judeus, trata-se de uma data para celebrar o que eles consideram a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, liderados por Moisés. Como agradecimento, no início da primavera do hemisfério norte, os judeus faziam oferendas dos primeiros frutos das novas colheitas, um símbolo de nova vida e renascimento. É uma informação interessante para se guardar, ela será útil posteriormente. Atualmente a Pesach dura vários dias, tanto para reflexão quanto para comemoração, incluindo uma importante ceia no primeiro dia. Os ovos de Páscoa têm origem em tradições pagãs que remontam a antigas civilizações, como o Antigo Egito e a Mesopotâmia, anteriores ao cristianismo. O ovo é um símbolo de vida e nascimento, e por isso possui grande importância nas mitologias dessas regiões. Em algumas mitologias, os deuses ou até mesmo o universo teriam surgido de um ovo primordial. Com a expansão do cristianismo para a região da Mesopotâmia, muito provavelmente houve uma mistura de influências culturais, com o ovo agora simbolizando a ressurreição de Jesus. Embora um ovo não seja um ser vivo, ele contém uma vida que irá sair, deixando para trás o ovo quebrado, uma metáfora para a tumba de Jesus que foi encontrada vazia pelas mulheres que levavam mirra. Como parte das festividades, os ovos eram cozidos e passaram a ser coloridos, muitas vezes de vermelho para simbolizar o sangue de Cristo. Essa prática surgiu como uma forma de distinguir um ovo de Páscoa de um ovo comum. Na época da Páscoa, havia muitos ovos disponíveis, pois era a época em que as galinhas começavam a botar mais ovos depois do inverno rigoroso. Por isso, os ovos se tornaram um símbolo importante dessa festividade. O ovo, assim como outros alimentos, é proibido de ser consumido durante a Quaresma cristã. Então, na Páscoa, tínhamos muitos ovos que foram botados nas semanas anteriores. Várias tradições nacionais de comidas de Páscoa incluem pratos em que o ovo é um dos principais ingredientes, como a torta hornazo espanhola. Comer o próprio ovo cozido era uma tradição importante na época da Páscoa, como mostra um dos livros de gastronomia de Eduardo I da Inglaterra, em 1307. Ele gastou 18 pence para cozinhar e colorir ou folhear 450 ovos, que foram distribuídos para a casa real. Esse costume de colorir ovos se expandiu junto com o cristianismo, e no caso das igrejas ortodoxas no leste europeu, ganhou contornos ainda maiores, com os ovos de Páscoa tornando-se uma forma de arte. Muito provavelmente, nessas regiões, a tradição de pintar ovos é mais antiga que o cristianismo. Além disso, há outros jogos e brincadeiras associados aos ovos de Páscoa, como a roleta de ovos em que 2 ovos são batidos e o dono do ovo que não quebrou vence, ou ainda o jogo de arremessar ovos, em que 2 jogadores se revezam em jogar ovos um no outro até que um dos ovos quebre. São tradições que variam de região para região, mas que mantêm viva a cultura dos ovos de Páscoa. Na Europa Central, especialmente na Alemanha e Áustria, os ovos de Páscoa são pendurados em árvores e plantas como uma forma tradicional de decoração. Essa tradição se deve à chegada da primavera, época de florescer, renascimento e nova vida. E é nessa região que surge o coelho da Páscoa, como um símbolo de fertilidade e renovação, que traz ovos coloridos para as crianças. Os coelhos e lebres são associados à fertilidade e renovação por causa do seu alto índice de procriação e da época em que se reproduzem, no início da primavera. Na verdade, inicialmente, era a lebre que simbolizava a Páscoa, mas com o tempo, o coelho assumiu esse papel devido à sua aparência fofa e adorável e também porque era mais fácil domesticá-lo. Então, a figura do coelho da Páscoa se popularizou, principalmente na Europa, onde as tradições de decoração com ovos e coelhos são muito fortes. Os coelhos acabaram se tornando um símbolo da Páscoa por representarem a fertilidade e a vida que renasce na primavera, período em que a festividade é celebrada. Além disso, a tradição dos ovos coloridos acabou se fundindo com a imagem do coelho, que seria responsável por trazê-los e escondê-los pela casa ou jardim,
como acontece em muitos lugares do mundo. É interessante observar que muitos dos símbolos e costumes da Páscoa possuem origens locais em diferentes regiões, e alguns até mesmo anteriores ao cristianismo. Por isso, alguns grupos cristãos não celebram a Páscoa da forma como é comum, e chegam a chamar a festa de pagã. E como surgiu o ovo de chocolate? Como você deve imaginar, ganhar um ovo de chocolate deve ser muito mais interessante do que ganhar um ovo de verdade cozido. O primeiro ovo de chocolate oco em grande escala foi produzido na virada do século XX com a popularização dos moldes industriais. Antes disso, os primeiros ovos de chocolate surgiram no início do século XIX, sendo cascas vazias de ovos de verdade recheados com chocolate. A ideia foi disputada entre franceses e alemães, mas o primeiro chocolate em forma de ovo maciço foi criado pelos britânicos em 1873. Na época, moldes para produzir ovos de chocolate ocos exigiam muito trabalho manual. Peter Carl Fabergé, o joalheiro russo, levou a tradição dos ovos de Páscoa decorados a um novo nível, usando metais e pedras preciosas. Entre 1885 e 1917, ele criou 50 ovos de Páscoa para a família imperial russa. O ovo mais famoso, o ovo da coroação, foi feito para homenagear a czarina Alexandra, é feito de ouro e diamantes e tem uma carruagem de ouro dentro. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de curiosidades como coelhos que botam ovos e até a próxima!